Muito bem, meu caro amigo e amiga, é um prazer tê-lo aqui novamente no nosso site Jornal dos Concursos. Tá navegando pelo site? Tá vendo as coisas que nós temos aí no site? Gente, tem muita informação para você. E voltando aqui na aula número 11 de Direito do Trabalho, eu tenho que falar muita coisa para você agora sobre contrato de trabalho, dando continuidade em contrato de trabalho. É um tema que vamos ter aí diversas aulas, porque eu quero aprofundar esse assunto, porque é um assunto extremamente comum nas suas provas. Então, dando continuidade aqui em contrato de trabalho, eu preciso falar com você agora sobre o artigo 444 da CLT. Vamos lá. O que você tem que saber sobre o artigo 444, gente? Primeira informação. Vamos lá? Primeira informação. As partes, elas podem pactuar qualquer relação no contrato de trabalho. Repito, as partes podem pactuar qualquer relação no contrato de trabalho. O que eu quero dizer a vocês? As partes, empregado e empregador, eles podem pactuar qualquer assunto pertinente a direito e processo, do trabalho. No que tange a direito do trabalho especificamente, meus amigos e amigas, que é o tema aqui de hoje, o artigo 444, ela fala basicamente sobre essa permissão. Lembrando que nenhuma cláusula contratual, ela poderá contrariar artigos da CLT, da Constituição ou de qualquer lei federal. Combinadinho? Então, gente, se houver algum artigo no contrato que contrarie a lei, Constituição ou qualquer outro dispositivo legal, essa cláusula ela é considerada nula de pleno direito. Então nós temos isso, por favor, havendo uma cláusula e esta cláusula contraria a lei, automaticamente, esta cláusula é considerada nula com base no artigo 9º da Consolidação. Primeiro aspecto, gente. Quando a gente trabalha o artigo 444, nós temos que trabalhar artigos, súmulas e ainda orientações jurisprudenciais. Então, o primeiro artigo que eu tenho que trabalhar juntamente com o artigo 444 é o artigo 7º, inciso 26 da Constituição. 7º, 26 da Constituição. Por quê? Porque é direito dos empregados o reconhecimento dos acordos e das convenções coletivas de trabalho. Então, o reconhecimento dos acordos e das convenções coletivas de trabalho. Então, esse reconhecimento é obrigatório. E um detalhe que se faz importante. Para o reconhecimento do acordo e da convenção coletiva, não precisa de homologação judicial. Vou repetir. Tanto o acordo quanto uma convenção coletiva, não há necessidade de qualquer homologação judicial. Haja vista o reconhecimento expresso, uma vez firmado este acordo ou esta convenção coletiva de trabalho. Maravilha. Então esse foi o primeiro aspecto do artigo 444. Agora, no que tange as súmulas do TST, o que vocês devem saber acerca das mesmas? Vamos lá, primeiro passo. Súmula número 51. Súmula número 51. Vamos lá, gente? Primeiro aspecto. Essa súmula 51, ela fala sobre norma regulamentar. Então, quando caírem questões, e já caíram várias nesse sentido, mas quando caírem questões nesse sentido para vocês, primeira situação, primeiro detalhe, e anotemos isso. Havendo revogação ou alteração, repito, havendo revogação ou alteração de cláusulas regulamentares, ou em outras palavras, havendo revogação ou alteração de regulamentos internos, essas alterações ou revogações somente atingirão os empregados contratados posteriormente a esta mudança. Somente atingirão empregados contratados posteriormente a esta mudança. Em outras palavras, como essa questão pode cair em prova, e é isso que é importante para nós aqui. Imaginemos que na empresa tal, aqui no Jornal dos Concursos, eles façam um regulamento interno para os funcionários. E lá determina o plano médico tal. Plano médico quarto, que os empregados, no caso de internação, tenham direito a quarto. Um mês depois, isso é alterado
para enfermaria. Esses empregados que foram contratados na vigência desse regulamento, deve ser mantido o quarto até o final do prazo do acordo da convenção coletiva. Agora, os novos empregados que foram contratados no Jornal do Concurso, estes já podem ser contratados com o plano de saúde modelo enfermaria. Tá, ok? Então, basicamente, esta é a ideia inicial. Basicamente, essa é a ideia inicial. Então, só pode exigir cláusulas posteriores se forem, consequentemente, contratações posteriores a esta mudança. Esse é o primeiro detalhe da súmula 51, que está no inciso 1 da referida súmula. Inciso número 2. Olha só que interessante. Muito se diz sobre a renúncia no direito do trabalho, não é? Que o direito trabalhista não pode ser renunciado, aquela história toda. Então, cuidado com essa pergunta, porque quando cai essa questão, cai de que maneira para você? Naquelas questões que você tanto gosta, sabe? 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, E, tá? Então, atenção nesse detalhe. A renúncia, ela é possível, sim, extrajudicialmente, quando na empresa existirem 2 ou mais regulamentos. Então, imaginemos situações, turma, em que ocorre a cisão da empresa. Vou dar um exemplo. Itaú, Unibanco. Eram 2 empresas distintas e há pouco tempo atrás decidiram se reunir. Agora é uma empresa única. Itaú, Unibanco. Unibanco, Itaú. Ok. Essas empresas, quando se uniram, gente, essas empresas trouxeram 2 regulamentos. Então, o empregado, né, que foi contratado, né, estava contratado nesta simbiose, automaticamente ele tem que optar ou pelo regulamento A ou pelo regulamento B. Então, o que nós devemos saber, meus caros amigos e amigas? Que os empregados, repito, que os empregados deverão escolher qual regulamento deverá ser o quê? Optado. Qual regulamento deverá, né, ser regido por aquela categoria. E quando o empregado faz isso, ele está renunciando ao outro regulamento. Então, em outras palavras, e isso é muito importante que você anote, vamos lá, poderá existir a renúncia quando o empregado for obrigado a optar, por um outro regulamento. Então, chega da empresa e existem 2 regulamentos. Eu tenho que optar por um. Então, você está renunciando ao outro. Então, como essa questão pode cair em prova? Havendo 2 ou mais regulamentos. O empregado poderá escolher um e renunciar aos demais? Isso é verdadeiro, isto é correto. Muito bem, então essa é a primeira súmula pertinente ao artigo 444. Bom, como o artigo 444, turma, determina que os direitos trabalhistas são de norma de natureza privada. Por exemplo, turma, eu venho trabalhar na empresa da doutora Amanda, aqui. A doutora Amanda fala o que para mim? Gleiber, você foi contratado para fazer uma invenção. Você é um cientista e você foi contratado para fazer uma invenção, uma vacina, por exemplo. Como que eu posso pactuar isso com a minha, né, chefe agora aqui, né? Parece tribo indígena, mas é minha patroa, minha chefe. Doutora Amanda, como é que eu posso fazer isso, gente? Simples. Amanda, realmente eu vou vir trabalhar para você e se eu inventar esta vacina, eu quero uma participação nos lucros dessa vacina quando ela for comercializada. Isso pode ser feito? Pode, gente. Por quê? Porque o direito trabalhista, a sua natureza, ela é privada. E a invenção, olha que absurdo, quantas pessoas são contratadas para fazer invenções? E fazem as invenções, fazem o modelo de utilidade, mas não recebem por isso. Vou dar um exemplo. Na década de 80, a Fiat do Brasil, que é uma montadora de carros aqui, todo mundo conhece, fez uma gincana, né? Uma gincana entre os funcionários. Estamos lançando um novo carro. E quais são as ideias que você tem para esse novo carro? Coloque essa ideia numa caixinha, né, em tal lugar lá da empresa. Bom, e várias pessoas colocaram a ideia. E um tal de fulano, e esse carro que foi lançado,
foi o Fiat Uno, que até hoje existe. E aí o que fulano falou lá, um dos funcionários? Bom, a maioria dos carros, no limpador de para-brisa, existem 2 limpadores. Por que 2? Coloque apenas um pouquinho maior, aí economiza tanto borracha, braço, ferro, motor. Bom, ótima ideia, né, gente? Imagine quanto de economia a empresa Fiat teve com essa ideia dele. Bom, o tempo passa. Esse empregado ingressou com uma ação trabalhista contra a empresa Fiat. E recentemente, né, demora muitos anos, né, gente, para decidir, e recentemente o que o TST disse? Que a Fiat não deveria pagar nada a esse empregado. Porque o que a Fiat disse? Apenas dê ideias. Dê ideias. E prometeu algum dinheiro? Não. Não prometido nenhum dinheiro, não é devido. A pessoa deu aquela ideia por livre e espontânea vontade. Então é por isso que eu digo que o direito trabalhista, ele é um direito, uma norma de eficácia, o que, gente? Tá? Que mais é importante, turma? Vamos lá. O que é mais importante para nós aqui? As partes podem pactuar qualquer direito na sua área, ok? Bom, dentro desse contexto temos a súmula número 85. Vamos lá, vem comigo, gente. Súmula número 85, vamos lá. Fala sobre acordo de compensação de horas. Vamos lá? O que você deve saber sobre este assunto? Vamos lá? O acordo de compensação de horas, anotemos por favor, ele pode ser feito individualmente. Ou seja, não depende de acordo ou de convenção coletiva. Ele pode ser feito individualmente entre as partes, desde que não exista convenção anterior. Desde que não exista convenção anterior que proíba tal situação. Turma, o que seria o acordo de compensação de horas? Acordo de compensação de horas é diferente do banco de horas, hein? Acordo de compensação de horas, gente, é um acordo individual e ele visa basicamente o quê? Não pagar o adicional de hora extra. Em outras palavras, o empregado, ele pode sim ingressar com uma ação trabalhista e pedir essas horas extras. Mas se tiver um acordo de compensação de horas, não será devido o adicional. Por quê? Porque uma vez que ele faz hora extra, automaticamente ele fazendo hora extra, ele não fará jus a receber a hora extra, porque ele vai descansar por este período, tá? Ou seja, a empresa tem até 1 ano para conceder o referido descanso a ele. Perfeito? Bom, outro aspecto importante para vocês também, turma. Anotemos, por favor. Ainda dentro da súmula número 85. A prestação de horas extras habituais descaracteriza a compensação da jornada. Descaracteriza a compensação da jornada. Olha só que interessante, turma. Porque a hora extra não é para ser usado como regra. A hora extra é tão somente para ser utilizada como exceção. Mas tem muita empresa que faz o quê? Utiliza isso como hora comum de trabalho. Então, meus caros amigos, não iremos confundir isso. Se a hora extra for habitual, automaticamente descaracteriza esse acordo de compensação de horas, tá bom? O que mais é importante aqui, turma? Não existe, repito, acordo de compensação de horas de forma tácita. Ou seja, não existe. Tá certo? Acordo de compensação de horas de forma tácita. Deve ser expressa e deve ser por escrito. Tá bom? Bom, para fechar, banco de horas. O banco de horas, este sim, só existe se estiver em acordo ou em convenção coletiva. Repito, o banco de horas só existe se estiver em acordo ou ainda em convenção coletiva de trabalho. Então não pode ser feita individualmente. Lembrando que o banco de horas, o descanso deve ser concedido. Em que momento, Glebe? O descanso deve ser concedido, obviamente, juntamente com as férias. Maravilha. Bom, dentro do artigo 444, nós falamos da súmula 85, que era isso que eu tinha que dizer para vocês sobre a referida norma. Próxima súmula, ainda sobre o artigo 444. Tem ligação que tem conotação. Súmula 91.
O que seria a súmula 91, gente? Vamos lá? Salário complessivo. O que seria o salário complessivo? Anotemos. Isso cai muito em prova, hein? Principalmente aquelas provas da FCC, tá? Salário complessivo é aquele salário que não é discriminado em olerite. Que deveria ser descrito. Não é discriminado, que vem de discriminação, não é isso? Ou seja, o salário complessivo é aquele que não é feita a discriminação das verbas em olerite. Em outras palavras, turma, ele é proibido, ele é vedado no Brasil. Em outras palavras, ele é feito, mas é totalmente uma cláusula nula e deverá ter uma aplicação imediata nas verbas rescisórias. Então anotemos isso, gente, que o salário complessivo ele é proibido no Brasil, porque as verbas não estão descritas no seu olerite. Como é que tem que ser o olerite, gente? Salário, por exemplo aqui, doutora Amanda, salário, 20 mil reais. Adicional noturno, tanto. Hora extra, tanto. Tem que estar isso descrito no olerite dela. Se isso não estiver descrito no olerite dela, gente, é o chamado salário complessivo. É proibido no Brasil, tá ok? E ainda dá tempo da gente falar da súmula 92. Vamos lá, gente? Complementação à aposentadoria. Por exemplo, o empregado normal já é recolhido o INSS. Ocorre que a empresa, turma, ela pode criar a chamada cláusula ou norma ou regra de complementação à aposentadoria. Detalhe que se faz importante aqui, turma. Uma vez criada a complementação à aposentadoria pela empresa, é mais ou menos assim, você vai se aposentar pelo INSS e você é como se fizesse um plano de previdência privada, sabe? E esse plano de previdência privado não irá o que alterar a previdência social instituída pelo governo. Porque, via de regra, turma, o empregado homem com 65 anos já pode se aposentar e as mulheres 60. Gleiber, por que a mulher menos tempo? Porque a mulher tem um esforço maior, né, gente? Porque além obviamente, do trabalho, tem a família. E queira sim, queira não, elas são a rainha do lar. O homem realmente manda em casa, é o último a falar. Sim, senhora, tá bom, já estou limpando. Então nós somos o último a falar. Sim, doutora Amanda, já estou limpando o chão, tá bom? Eu sou o último a dizer a palavra em casa. Porém, essas mulheres têm menos tempo. É claro, se ela trabalhar em um lugar insalubre ou perigoso, ela terá um tempo reduzido. Agora, o que você deve anotar, gente, que criado uma complementação na empresa não prejudica a previdência social pelo INSS. Tá bom? A prestação de serviço pelo INSS. Então você pode se aposentar com o benefício do INSS e a complementação à aposentadoria particular. Então aí você terá duas rendas na tua velhice, tanto do INSS, assim como da previdência privada, tá ok? Feita pela empresa. Combinado? Gente, com isso eu fecho a súmula 92, mas eu tenho muitas coisas a lhe dizer ainda sobre o artigo 444. Então eu vou fechar esse primeiro bloco, a aula número 11, e eu volto para a aula número 12, ainda falando sobre o artigo 444. Tá bom? Obrigado, fechou.